Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa edição especial dos Empreendedores Compulsivos na Band News FM. Eu sou Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos, e comigo eu tenho o Luiz Felipe Patti, nosso CEO. Bom dia, Luiz. Bom dia, Alessandro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, essa virada de tempo, amanhã fria em São Paulo. Essa semana o frio resolveu aparecer, né? Parece que vai ficar de vez, né? Pois é, começou o inverno, né? Finalmente. Bem-vindo ao inverno. Muito Bom, bem. essa edição especial nossa é para mostrar os resultados da pesquisa que a gente rodou em parceria com a Band News FM, sobre o impacto do Covid-19 e o afastamento social gerado por ele nas empresas de pequeno porte. Então, daqui a pouco a gente começa a apresentação e o Luiz vai falar um pouquinho dos conceitos técnicos por trás da pesquisa, mas é importante destacar que essa pesquisa foi feita pelos compulsivos, em parceria com a Band News FM. A gente contou com a parceria de vários voluntários que ajudaram a gente a desenvolver o questionário, as pesquisas, a fazer a tabulação, a subir para as plataformas. Então, eu queria agradecer a todos que participaram, uma vez que o objetivo principal nosso aqui é entender melhor, em profundidade, as dores desses empreendedores de pequeno porte, para que a gente possa, na nossa coluna, nas redes sociais da Band News FM, entregar soluções mais próximas da realidade, mais próximas das dores deles, e que com isso eles possam melhorar os seus negócios, de alguma maneira mitigar, reduzir o impacto causado nos seus negócios. Luiz, é Exato, contigo. exatamente. Vamos lá, vamos começar a mostrar os achados que a gente teve. A gente conseguiu muita informação interessante e é isso. Ó, o objetivo realmente com isso a gente vai conseguir dar dicas muito melhores e muito mais direcionadas ao nosso público na nossa coluna. Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela para a gente começar a falar da pesquisa, né? Bom, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui com a pesquisa. Então a gente realizou essa pesquisa na Band, né, entre o dia 16 de junho e o dia 27 de junho. Desde então a gente vem consolidando todos os dados e a gente teve uma participação que foi feita espontânea, maravilhosa, de novo, de toda a nossa audiência da Band News, dos ouvintes da Band News, dos nossos seguidores nas redes sociais também dos compulsivos. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Deixando claro que não é um estudo científico, né? Que ele teve um estudo mais em forma de enquete para mensurar a percepção da situação atual do pequeno e médio empreendedor brasileiro, né? Como as pessoas responderam de forma espontânea, então muitas vezes a gente não pode fazer um cross-check de perfil, mas o que é legal que a gente conseguiu perceber é que a gente teve respondentes do Brasil inteiro, de diversas regiões, então o que traz um equilíbrio para o nosso resultado. E vamos lá, algumas coisas interessantes eu vou falando aqui, Alessandro, e aí você vai comentando à medida dos slides aí. Bom, a primeira coisa é que a gente vê que dentro do cenário das respostas, né, a grande participação foram as pessoas que trabalham com serviços, né, a grande maioria 60%, comércio 26%, teve os pequenos industriais também e pessoal de outros segmentos, que pode ser agronegócio, construção. Como é uma enquete, como o Luiz destacou, assim, é importante entender que tem um viés aqui. Provavelmente quem está com mais dor tem mais interesse por resposta, portanto, pode ter respondido mais também. Mas, proporcionalmente, a gente já imaginava que comércio e serviço tivesse uma predominância nas respostas, uma vez que foi mais impactado, né? A gente tem exemplo de indústria, tanto de pequeno como de grande porte, que está operando normalmente, criou protocolos de segurança e consegue operar. Agora, serviço e comércio, o impacto foi muito maior. Então, a gente já Exato, tinha uma expectativa. foram setores que sofreram com, enfim, com os lockdowns e com as restrições de abertura. E é interessante também, a hora que a gente olha pelo tamanho das empresas e número de funcionários, a grande maioria, que são 70% das pessoas que responderam, são pequenas empresas com até 9 funcionários. O que reflete muito, de novo, quem sofreu, mas também reflete o que a gente sabe da economia brasileira, que ela é cada vez mais movida pelos pequenos negócios, por empresas que geram 2, 3, 4, 5 empregos, né?
Então foram a grande maioria dos respondentes. E tem um ponto importante aqui, assim, se a gente imaginar que as empresas de pequeno porte representam 52, 54% dos empregos formais no Brasil, e imaginando que cada um desses colaboradores dessas empresas representa uma família de 5 pessoas, a gente está falando aí de uma massa muito significativa de impacto na economia. Então, já que essas empresas têm esse impacto é repassado para os seus colaboradores de diversas formas, como a gente vai ver mais para frente. Então, tem não só o desaquecimento da economia, mas uma saída de recursos desse ambiente. Exato. E aí a gente começou a fazer algumas perguntas mais específicas. E aí a gente perguntou para esses entrevistados, de maneira geral, como a sua empresa foi ou será impactada, né? Ou seja, no presente, ou como é que ele sente que ela será impactada nos próximos 3 meses pela Covid-19, né? Quando a gente olha no presente, olha que coisa interessante. 81% das respostas foram que impactou negativamente, né? Ou seja, de alguma forma os negócios foram influenciados negativamente, mas, por um outro lado, 15% das respostas também foram que a crise gerou oportunidades, né? Então, impactou positivamente. Quando a gente olha por uma perspectiva de futuro, a gente vê que aumentam as incertezas. A gente está falando de 34% das pessoas que responderam não sei o que vai acontecer, se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas ainda quase metade, 47%, acreditam que o impacto vai ser negativo. E a gente mantém a tendência aí próximo dos 19% de pessoas que sentem que vai acontecer um efeito positivo. Esse número de 80% ou de 50% de impacto negativo era um número, eu acho que, por um lado, esperado, porque eu acho que no plano de negócio de nenhuma empresa, independente se ela é micro ou gigante, existia um plano de contenção sobre pandemia. Todo mundo tem um plano de contenção para desvalorização cambial, para outros cenários políticos, de legislação e tudo, mas para a pandemia, acho que agora vai ser a partir de todo. A minha questão aqui, Alessandro, 81% das empresas foram impactadas negativamente. Isso é um número realmente que seria dentro do esperado, poderia ser até maior, ou você acredita que ele poderia ser menor, de alguma forma? Eu acho que ele mostra uma curva muito coerente. Eu acho que ele poderia ser até 100% no início, a história da incerteza, né? Então, putz, não pode vender, tem que fechar a porta, as pessoas não podem sair na rua, não sei o quê. Poderia ser 100%. Aqui, o que determina o viés, Luiz, é a velocidade de resposta, né? Com que velocidade a empresa de pequeno porte entende o cenário e se adapta para trabalhar. Tem um ponto de atenção, é que nenhuma empresa de pequeno porte tem um PCN, tem um plano de continuidade de negócio. Não tem, porque eles, primeiro que nunca ouviram falar nisso, segundo que não está no radar deles. Eles podem até ter um plano B, vamos chamar assim, se diminuir as vendas aqui, eu tento aquilo, mas compensar a variação de dólar, compensar aumento da concorrência, eles não têm isso desenhado. O brasileiro planeja muito pouco, o empreendedor brasileiro planeja muito pouco. Isso está melhorando, essa curva tem melhorado, a gente tem diminuído o número de empresas que morrem nos 2 primeiros anos, mas o brasileiro ainda planeja muito pouco. Então, esse número é um número coerente. Mas o que eu gostaria de olhar é a continuidade, quer dizer, eles estão olhando que para os próximos meses esse impacto diminui, uma resposta consciente, né? Uhum. A possibilidade de benefício cresce, é de 15 para 14, para 19, mas na verdade cresceu quase 30% aqui, de 15 para 19. Sim, sim. Né? Sim. E a incerteza é 1/3 dos respondentes, que também é normal, porque os sinais que a gente recebe do governo, os movimentos que a gente tem visto lá fora, são movimentos bumerangue, né? Abre e fecha, vai e volta. Sim. Então, eles também não têm como desenhar um cenário que não seja VUCA para esse momento. Então, a incerteza faz parte do jogo. E eu acho que a incerteza também vem da própria reação do consumidor e do cliente, né? Porque vamos pegar um exemplo, os restaurantes, bares, salões de beleza vão começar a abrir a partir dessa semana. Eles vão abrir. Agora, a segunda questão é, o cliente vai frequentar esses lugares? Vai ter a coragem de ir? Né? Ou o contrário, né? Abriu no Rio semana passada,
entupiu de gente, se eles forem coerentes, eles vão fechar de novo, porque Foi o que aconteceu, inclusive, né, no outro ninguém dia. respeitou, né? Ninguém respeitou. Isolamento social, estava todo mundo abraçado, brindando, não sei o quê. Exato, E tem um problema sério aí que o brasileiro, o latino, ele é muito afetuoso, né? Ele é de toque. exato, Esse é o negócio, né? Então a gente sente falta. A gente sente falta do exato. abraço, de estar próximo e tal. Né, E isso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. com certeza. Muito bem, vamos lá. Outra pergunta que a gente fez é quais os impactos que a sua empresa está sofrendo hoje e sofrerá no futuro, né? Então, a gente colocou uma série de hipóteses, né? Impactos em questão de insumo, empresas que foram paralisadas, problemas de demanda, de entrega, tanto de insumos, né? De matéria-prima, como de entrega para clientes, problemas de caixa, entre outras coisas. Olha que interessante, né? A grande maioria dos negócios, 64%, responderam que hoje estão sofrendo com a questão da paralisação, ou seja, tem muitos negócios realmente que estão fechados, né? Como os salões de beleza, como os próprios lojas de vestuário, né? Uma série de outros segmentos. E, obviamente, isso impactou para 89% dos respondentes numa questão de demanda. Houve uma queda abrupta de demanda. Mesmo que o negócio esteja aberto, vamos pensar no caso de um restaurante, por exemplo, que tem um salão e faz um delivery, por mais que ele esteja fazendo delivery, a demanda do salão influencia no resultado. E qual é a Com consequência certeza. disso? É um impacto direto no caixa, né? Então, a gente olha a tendência de resposta aqui, assim, é bem alta na questão de paralisação, na questão de demanda e, obviamente, no impacto de problema de caixa, de fluxo de caixa. E apesar de uma leve melhora, quando a gente pergunta, e nos próximos 3 meses, o que vai acontecer? Há uma diminuição, né, da questão de demanda, então cai de 89% para 67%, mas a questão do caixa ainda vai ter que ser recuperada por causa da questão do É, endividamento, né? tem um quê de causa e consequência aí, né, Luiz? A Exato, questão total. sim, de demanda e caixa, ela está diretamente ligada. Exato. Tem um artigo do Stefan Kanitz muito bacana que ele questiona o seguinte: o problema nosso não era dar dinheiro pro trabalhador, era dar dinheiro para a empresa, porque a empresa garantiria o emprego desse trabalhador e a economia continuaria girando. Então, Sim. na visão dele, e que é muito coerente, a gente atirou para o lado errado. Né? O Uhum. governo desenhou uma estratégia para o lado errado. E a questão de caixa é muito significativa, porque, na verdade, a disponibilidade de caixa é pressuposto da operação dele. Ele não consegue Sim. comprar insumo, ele não consegue remunerar as pessoas Pagar se ele não aluguel, tiver, se ele exato. não tiver caixa. Então, você pode olhar que todos os itens eles decrescem na ordem da pesquisa. Hoje está alto, nos próximos 3 meses está mais baixo, até o final do ano está mais baixo. Sim, Mas o que tem a queda menos acentuada de todos é caixa, que é exato. o que mais está preocupando de fato, é o que trava a economia. Exato, e a gente vai ver o reflexo disso mais para frente em outras respostas. Muito curioso, né, que a gente começa a olhar, e obviamente essa questão de caixa também influencia em relação aos funcionários, né? E a gente perguntou na pesquisa aqui, em relação aos funcionários, quais dessas medidas a sua empresa já adotou e pretende adotar nos próximos 3 meses, né? E aí a gente vê que uma boa parcela, né, variando aí um pouco os percentuais, mas a grande maioria das empresas adotou uma ou mais medidas em relação aos trabalhadores, seja casos de empresas que tiveram que demitir, fazer reduções de salário de acordo com as regras, suspensão de contrato, e até a grande maioria, obviamente, aproveitou para fazer uma antecipação de férias, já que muitos desses negócios estavam fechados, né? E a gente tem que enxergar também, eu costumo enxergar sempre pelo copo meio cheio, né? O lado bom da coisa é que a gente tem 22% das empresas que não adotou nenhuma medida em relação aos funcionários. Então, o que isso significa? Que de um jeito ou de outro, essas empresas conseguiram e deram um jeito de manter os funcionários, de manter o sustento dessas famílias, segurar esses empregos sem
prejudicar o recebimento, o ganho do funcionário. Então, são 20% 22% de família dos respondentes que, de uma certa forma, estão conseguindo manter a sua situação atual. Né? Quase A um gente vê quarto. Exato, só para completar aqui, a gente vê que, de fato, ainda existe medidas que serão adotadas nos próximos 3 meses, né, para o futuro, e a gente vê que as empresas pretendem demitir menos, fazer menos suspensões de contrato, mas ainda fica muito alta a questão da redução de salário, porque é uma forma também de tentar equilibrar o caixa, né? Tem uma segunda leitura aí também, Luiz, Uhum. que eles foram implementando essas coisas à medida em que o governo foi permitindo, Sim. né? Então, o governo primeiro permitiu antecipação de férias, depois ele permitiu suspensão de contratos, depois ele permitiu redução de salário. Então, acho que as empresas foram fazendo isso. O pessoal voltou de férias, não aqueceu, suspende o contrato. Ah, aqueceu, mas não está muito, reduz a jornada e tal. Mas eu entendo que é uma coisa encadeada. À medida que o governo foi entendendo que ele tinha que se movimentar e foi permitindo que essas ações fossem feitas, como a antecipação de férias, suspensão de contrato e redução de carga horária e de salário, as Uhum. empresas foram fazendo. Claro que a dor aqui é a dor da demissão. A gente tem aqui quase um terço deles demitindo colaboradores. Uhum. A gente não quis se aprofundar para entender se ele demitiu 10 ou 1 milhão, não é esse o ponto, mas é para entender o viés aqui, né? E isso Exato. é uma coisa que dói. Apesar de cair pela metade na perspectiva do próximo mês, a questão da demissão, Uhum. eu acho que isso ainda é um reflexo daquele um terço lá que não sabe o que vai acontecer na conjuntura nos próximos meses. Né? Exato. Se eles tivessem um pouquinho mais de certeza, talvez esse número mudaria. Legal. É muito interessante mesmo. E aí a gente também perguntou em relação ao negócio, né? Qual das medidas em relação ao negócio a empresa já adotou e pretende adotar nos próximos 3 meses? E aí tem duas coisas que eu acho bem interessantes aqui, né? Obviamente você vê empresas adotando congelamento, praticamente um terço, quase 69%, né? Quase 70% das empresas trabalhando descontos. Isso é uma forma de você tentar gerar o negócio, atrair clientes, atrair consumidores, né? A gente teve muito interessante, né? Mais da metade, 54% das empresas que tiveram que fazer mudança no modelo de negócio. Ou seja, empresas talvez que não estavam preparadas para vender no modelo digital, restaurantes que não faziam delivery, por exemplo, que tiveram que se adaptar para poder sobreviver, para poder pagar suas contas. Agora, o que a gente vê fortemente, que se mantém também na perspectiva dos próximos 3 meses, é a questão de redução de custos. São empresas buscando enxugar, se tornar mais eficientes, reduzir custos de alguma forma, 90% praticamente todas as empresas, para poder ter uma sobrevida. E meu último comentário, que eu gostei, assim, que foi uma surpresa até, pelo menos das empresas que responderam para a gente, é que uma pequena parcela, bem pequena, estão olhando como o fechamento definitivo, como a única saída. Isso é muito bom, isso é muito bom. É. Eu queria comentar duas coisas aqui. Assim. Uhum. Uma é que a mudança no modelo de negócio é algo obrigatório. Ele vai precisar se movimentar e ajustar ao novo modelo de negócio. Na semana passada, na minha entrada ao vivo na rádio, eu comentei exatamente disso, a questão do número de restaurantes, 73% dos restaurantes da cidade de São Paulo já está fazendo delivery. Uhum. Ok, só que desses, 80% se encontram insatisfeitos com o serviço. Então, quer dizer, tem um ponto de melhoria aqui, mas o que a gente percebe é que todos estão se movimentando. Sim. A gente fala lá nos compulsivos, o Luiz sabe disso, mas quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, é importante a gente reiterar que não tem nada pior do que você não se movimentar. Então, mesmo que você se movimente, não exatamente na direção correta, mas você se movimentar já é um passo. Você ficar parado, você já está perdendo chance, oportunidade de melhorar, principalmente nesse cenário, porque o cenário mostra um ambiente de uma mudança muito dinâmica e as empresas que tiverem coragem de se movimentar vão se beneficiar. Claro que você pode dar um passo na direção errada e depois ter que dar 2, 3 na direção certa, mas você se mexeu.
O fato de você se mexer é importantíssimo. Então, a mudança no modelo de negócio, eu vejo algo como muito positivo. Tem uma brincadeira que a gente tem feito aqui nos compulsivos, que a gente fala que quando a empresa está mudando muito assim, a gente fala que quem autorizou foi o Covid, Exato. que é a figura mais importante na hierarquia da empresa, é o Covid-19. Por quê? Porque um monte de restaurante queria implementar o delivery, mas ficava enrolando. Não, vamos fazer mais um estudo para ver se vale a pena. Não, vamos não sei o quê. Pô, o salão está indo bem, para que a gente vai mexer nisso? Então, falando especificamente disso, só para não tomar muito tempo, assim, com o Covid, ele tinha duas opções, é entregar ou fechar. Exato. Então tá, vamos para o delivery. E o mesmo serve, a gente vai ver mais para frente, a questão até do trabalho remoto, do home office, né, para empresas de serviços, como escritórios de contabilidade, advocacia, tudo. Todo Assim, mundo. ou você também libera o pessoal para trabalhar de casa, ou você para suas atividades. E aí também passa pelaquela cultura do dono de achar que o funcionário, quando está em home office, não está trabalhando. Mas isso a gente vai ver mais para frente, porque tem um reflexo bem interessante também. Você sabe que tem um material da revista The Economist, aquela revista britânica, que mostra um negócio muito louco. Ele volta lá 2, 3 séculos e começa a falar do artesão que era remunerado por entrega. Você fez 3 sapatos, você recebe por 3 sapatos. Você fez 5 camisas, você recebe por 5 camisas e assim vai. E aí, com a Revolução Industrial, como a máquina fazia e não era a pessoa, a gente mudou a remuneração da pessoa. Então, não é por entrega, é pelo tempo que você fica com a máquina lá e tal. E o que está acontecendo agora é que, com essa questão do isolamento social, do home office, as pessoas estão voltando a ser remuneradas, ou estão cogitando a remuneração por entrega. Claro que não é como do artesão, mas eu consigo monitorar quantos processos você trabalhou, quanto que você fez de entrega, independente de quanto tempo você tenha trabalhado, e mais ainda, quando você trabalhou. Então, se você quer trabalhar no sábado de madrugada, cara, fica à vontade. Você escolhe, desde que no dia e na hora marcada, aquele projeto seja entregue. Então, a gente está também dando um passo que já deveria ter sido dado antes, quando a tecnologia se apropriou dos escritórios, a gente começou a ter uma infraestrutura mais eficiente, que a gente podia transitar documentos pela internet e tal, e agora a gente está sendo forçado a fazer isso. Sim. Seguindo em frente aqui, tem também, obviamente, como a gente viu, o impacto de caixa no slide anterior. A gente tem aí praticamente um terço, um pouco mais de um terço de empresas que, de alguma forma, vão necessitar o empréstimo. Mas a gente vai detalhar essa questão do empréstimo mais para frente. E aqui, ó, a gente voltando essa questão da questão de oportunidades, como a gente estava comentando agora sobre esse artigo, a gente perguntou quais oportunidades a sua empresa enxergou durante a pandemia. E aqui foi uma surpresa o número absurdo de respostas, quer dizer, 75% praticamente, 74,8%, de empresas que tiveram que acelerar o uso de ferramentas digitais. E aí a gente olha para tudo quanto é lado, desde coisas básicas, né? Empresas que não tinham as suas contas em redes sociais, empresas que não tinham site, que não faziam e-mail marketing, ou seja, se você não tem o cliente indo até o seu negócio, a única forma era acelerar o uso de ferramentas digitais, que já devia estar acontecendo, né? Acho que hoje, qualquer tipo de negócio, se você faz brigadeiro em casa, se você tem um salão de beleza, um restaurante, se você não tem um site, contas em redes sociais, WhatsApp Business e outras ferramentas, você está ficando para trás, né? E também mais da metade, aí 50,5% de implementação da questão do home office, né? Que foi o que a gente estava comentando agora. Ou seja, ou você implementa o home office e muitas empresas tinham esse pré-conceito de não implementar o home office ou não aumentar a frequência do home office e tiveram que fazer. E a surpresa disso aí é que o resultado foi bom, porque 37% das empresas enxergaram um maior engajamento da equipe, né? E aí, esse engajamento da equipe, eu também queria que você comentasse, pelo seguinte, eu enxergo ele de algumas maneiras. Primeiro porque, assim, é o pessoal, poxa, tamo junto, vestir uma camisa, vamos se abraçar e fazer o negócio dar certo, sobreviver, garantir nossos empregos. Se abraçar não pode, mas nós vamos virtualmente, né?
e fazer o negócio dar certo, como também aumenta essa questão do home office, então o pessoal quer mostrar, sente aquela preocupação de mostrar e provar que está trabalhando, né? E tem muita gente que está até trabalhando mais em home office do que no próprio escritório. Como é que você vê essas questões, esses tópicos? Eu concordo com você, eu acho que tem um ponto importante aí que as pessoas estão afastadas fisicamente, mas estão engajadas, estão próximas. Eu sinto isso tipo, no Expo, por exemplo, né? Então tem esse movimento que a gente percebe de integração, assim, alguma coisa nesse sentido. E, por outro lado, a gente percebe uma mudança no mindset de todo mundo, não só dos gestores, como dos colaboradores. Tem só um ponto de atenção aí, que como a gente teve que fazer isso correndo, a gente não tem as métricas corretas ou a gente não tem os pontos de atenção, né? Por exemplo, as pessoas acabam trabalhando mais em casa, né? Sim. Só que a gente tem que entender também que a gente contabiliza essas horas de trabalho de uma maneira diferente. Então, primeiro que você não vai perder seu tempo se você trabalha numa capital, numa grande metrópole, no trânsito. Você não perde seu tempo no trânsito, você não gasta com estacionamento, você não se estressa para nada. Por outro lado, você vai ter que parar de trabalhar um pouquinho antes para fazer o seu almoço, do seu filho, da sua esposa, do seu Acompanhar marido. uma aula do filho, né? Né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que começar a entender e respeitar. Exato. O Brasil ele é muito rígido na legislação trabalhista, apesar de ter acontecido uma flexibilização recentemente, mas o ponto de atenção aqui é que é um negócio muito novo que não foi pensado. Então, eu gosto muito quando o mercado se autorregulamenta, mas eu também não gosto de abuso, né? Sim. Então, o ponto aqui se eu entendo que as pessoas estão entregando e trabalhando, como é que a gente consegue construir esse equilíbrio, né? Porque, por Sim. exemplo, eu mesmo aqui, eu sou um cara muito afortunado porque eu consigo ter um espaço para trabalhar em casa. Eu tenho um escritorinho em casa que eu consigo sentar, encostar a porta e tal. Mas um monte de gente está fazendo home office da mesa da cozinha, da mesa da sala. Aí você está Exato. conversando, o gato passa em cima do teclado, o Verdade. filho chama no banheiro, tal. E tudo bem. Esse é que é o negócio. E tudo bem, a Desde que gente tem que você não entender. vá na videoconferência com o computador até o banheiro, né? Exatamente, né? Exato. Então, assim, se a gente entender, se a gente tiver uma tolerância e respeito para essas peculiaridades de cada um, porque cada um tem Sim, uma realidade dentro da sua casa, o claro. ambiente de trabalho fica muito mais agradável e as Leve. pessoas colaboram muito mais. Eu acho que esse é o Sim. ponto de atenção. Não, e eu acho que essa questão do engajamento também realmente passa por isso, né? Principalmente nas grandes metrópoles, a questão do deslocamento. Então, muitas vezes o cara que acorda às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8 pelo transporte público, ele está podendo acordar às 7h30, né? 7 horas. Então, ele está É isso aí. disposto, consegue tomar um bom café da manhã, É tem mais isso. energia para trabalhar. Então, acho que é aí que está a questão do Não, engajamento, né? claro, e outra, assim, ele pode entrar na reunião com a canequinha de café dele, tá tudo Exato, bem. tá tudo Eu, certo. eu, eu não sugiro Né? pão frito, porque Não pão sei se vai frito no aparecer porque eu teclado. tô com a tela compartilhada, mas eu tô com a minha canequinha aqui, tá tudo certo. É isso. É isso. E agora, olha que interessante também, só para a gente concluir esse slide, eu acho que assim, tem ainda uma parcela, né, 19,4% de empresas que não identificaram oportunidades, né? Será que essas oportunidades realmente não existem? Porque, por um outro lado, a gente vê que quase os mesmos 20%, 18,4%, quer dizer, 1% de diferença de empresas, conseguiram aumentar as vendas. Inclusive, uma parcela teve até que aumentar a equipe. Né? Sim, sim. Eu acho que é muito de segmento, né, Luiz? Primeiro, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Dentro dessas empresas de pequeno porte, tem muitos empreendedores que estão ali há muito tempo, que a empresa era do pai, do avô, do tio, ele está com a barriga no balcão, né? Há gerações. Então ele Sim. não tem um plano de mudança. Está indo Exato. bem, é um mercadinho de bairro, ele conhece todo mundo. Então, esse é um ponto. Então, talvez ele não esteja com o olhar calibrado para perceber oportunidades. Mais ou menos, fazendo uma comparação tosca, como aquele motorista de táxi que estava na praça há muito tempo e falou: esse negócio de aplicativo é modinha, Uhum. E tiveram né? que
E tiveram que aprender ou tiveram que se aposentar, porque o mercado ele não perdoa. A maquininha, aceitar cartão também. É isso, né? Então, esse movimento de quem não identifica oportunidade, eu acho que é uma questão de tempo, porque oportunidade tem. Exato. E pegando o restinho da sua pergunta, a questão de quem precisou aumentar a equipe, aí tem, na minha visão, tem dois possíveis caminhos. É aquela empresa que de fato teve que aumentar a equipe porque a demanda aumentou, Sim. né? Ou a empresa que teve que aumentar a equipe para se preparar para o novo negócio. Eu estou pivotando, estou mudando o meu modelo de negócio, eu preciso de outras competências aqui. Porque a gente viu muita matéria, inclusive aqui na Band News, falando de o garçom que virou entregador, porque não tem mais o salão, esse tipo de coisa, né? Um monte de empresa começou a desenvolver novas formas de atuar, tipo, tem papelaria que começou a fazer entrega que não fazia, papelaria de bairro, né? Começou a mandar mensagem pelo WhatsApp para os clientes, para oferecer coisas. Então, são competências que talvez não tivesse, precisasse ter, como você falou lá no slide anterior, de entrar nas redes sociais. Tá? Nesse aqui ainda. Aqui. Exato, nesse aqui. Então, é isso, assim, como trabalhar o novo. Exato. Eu acho que esse slide aqui a gente até acabou ficando um pouquinho mais nele, porque eu acho que ele acaba sendo o coração e talvez o grande centro de importância desse estudo, que nos dá muito insights para produzir material, porque é abrir e ajudar esse pequeno e médio empreendedor a enxergar oportunidades e a sobreviver ao seu negócio. Né? Então, seguindo em frente, tocando o barco, né? E é uma consequência disso, a gente perguntou, né, em relação à operação durante a pandemia. Olha só que interessante, metade, exatamente 50% das empresas diz que continuou vendendo apenas para os mesmos clientes que sempre vendeu, ou seja, não buscou novas formas de negócio, não buscou novos clientes. A gente teve aí já 22% de empresas que aí sim mantiveram os seus clientes atuais e buscaram novos segmentos de clientes, novos grupos de clientes para vender, e 28% das empresas que tiveram que buscar novos segmentos de mercado, novas áreas de atuação para continuar a sobreviver. Eu acho que esses 22%, se a gente puder em algum momento, a gente deveria estudar em profundidade, que na verdade é quem está entendendo como é que se reage a uma crise. Quer dizer, eu garanto que eu já tenho e busco novidade, busco outros. Sim. Então, esse é um caminho muito relevante. Esses 28% que foi obrigado a buscar um novo segmento para continuar a sobreviver, foi porque ou eles tiveram um impacto muito grande, ou eles não conseguiram achar ou entender a solução anterior, né, de manter e crescer do outro lado. Sim. Agora, esses 50% também tem duas formas de interpretar, né? Sim. Pode ser que ele simplesmente está passivo e vai ter um reflexo negativo lá na frente, ou pode ser que a clientela dele é muito boa e mudando somente a forma de vender, ele possa ter conseguido fazer isso. Então, aquele restaurante que o salão enchia, mas que com delivery ele consegue movimentar, pagar as contas, beleza. Ou uma padaria de bairro que, né? Por exemplo, aqui perto da minha casa eu tenho supermercado, farmácia, padaria e uma lojinha dessa de traquitana para casa, coisa de manutenção. Só o supermercado não entrega. Aí você vai lá e fala, não estou entendendo, cara, assim, você... Não, porque é muito complicado entregar. Fala, tá bom. Entendi. Mas podia estar crescendo o faturamento, né? Podia estar crescendo, com certeza o faturamento dele caiu. É que tem um ponto assim, né? As pessoas continuam comendo, tomando bebendo, banho, tomando banho, limpando a casa mais que antes. Então, assim, a demanda do supermercado cresceu, a demanda por consumo dessas coisas cresceu, dependendo do supermercado, cresceu muito ou cresceu menos. Sim. Aqui na região pode ter crescido ou diminuído, mas o ponto aqui é assim, ele não está tirando proveito da oportunidade do momento. Esse é o fato. Eu acho que o recado aqui para esses 50%, quer dizer, mesmo que esses 50%, esses seus clientes estejam atendendo e garantindo a demanda do seu negócio, olha para fora, abre a janelinha para poder crescer o seu negócio. Exatamente isso. Muito bem. E aí a gente
falou a questão de fornecedores. Como é que você está lidando com os fornecedores, né? Durante a pandemia, como você tem feito os seus pedidos aos seus fornecedores de insumos, materiais de embalagem, enfim? A gente vê uma parcela aqui, ainda cerca de 11%, curiosamente um número igual, de empresas que estão ou indo até o fornecedor adquirir os itens, ou que presencialmente também estão recebendo os fornecedores na empresa. Isso aqui eu enxergo muito mais para o setor de alimentos, que muitas vezes tem que fazer compra nos famosos atacados da vida, que você tem que ir lá fazer compras e não tem jeito, né? Ou no CEAGESP. Exato, exatamente. Aí agora a gente vê que o bom e velho telefone sempre funciona, né? Para a maioria dos negócios, fazer o pedido e ligar, a gente ainda é muito de ligar. Mas a gente também vê que virtualmente, seja via e-commerce ou via próprio aplicativo dos fornecedores, que está todo mundo procurando às vezes fazer o seu aplicativo, 50% dos entrevistados já estão fazendo compras de maneira eletrônica, de maneira digital. E, obviamente, Exato. a gente tem uma parcela aí próximo de 1/3, de 33%, que não fizeram pedidos nesse período, ou porque estão estocados, ou porque estão fechados. E aí tem um ponto importante aqui. Primeiro é que essa é uma pergunta de respostas múltiplas, então ele poderia responder mais de uma Exato. resposta Por isso que não dá simultaneamente, né? 100%. Por isso que dá mais de 100%. Sim. E aí, na minha interpretação disso aqui, é assim, por telefone é uma parcela grande, porque muitas das empresas se adaptaram ao delivery, mas não necessariamente se digitalizaram. Sim. Né? Então, por exemplo, eu não sei se daria tempo para o mercadinho de bairro ou para o atacado colocar todos os seus produtos numa plataforma. Então, assim, eu continuo pedindo, porque assim, o pedido do Luiz é sempre o mesmo. Ele não vai querer 5 quilos disso, 10 daquilo, não sei o que. Quando você liga, fala assim, é o de sempre, Luiz. Beleza, eu ponho no carro e mando entregar. Então, esse telefone cresce também por causa das relações. Exato. Né? Então, foi o primeiro caminho dele se movimentar na direção do delivery. Uhum. Virtualmente via e-commerce, eu também enxergo de duas maneiras. Eu enxergo que algumas empresas se digitalizaram e permitiram que se comprasse delas por e-commerce, mas a minha percepção é maior do outro lado, que eles foram obrigados a perder o preconceito em comprar pela internet e passaram a fazer essas compras porque era a maneira mais prática, mais eficiente de manter o negócio deles funcionando. Exato. E importante que aqui a gente está falando sobre o ponto de vista de compras da empresa, comprando de seus fornecedores. Na hora que a gente caminha Insumos para o negócio. para o próximo slide, aí é inversão. Durante a pandemia, como os seus clientes têm comprado de você os seus produtos ou serviços, né? Ou seja, como eles têm vendido. E aí aqui também é bem interessante, porque a gente tem ainda 1/3 de vendas do produto ou serviço sendo feita ainda de forma presencial com o cliente, né? Então, realmente, ou você está indo no mercadinho, ou está indo na padaria, né? É o mercadinho de bairro, é isso aí. Exato, né? No açougue, esse tipo de coisa. O telefone também se mantém, né? Eu acho que porque, de novo, pelo tempo de digitalizar e até porque a gente também tem uma parcela da população ainda, principalmente com o pessoal com um pouco mais de idade, que tem uma certa dificuldade, um certo preconceito de fazer compras pela internet. Mas a gente vê também que 60% praticamente das vendas estão sendo feitas de alguma forma digital, seja em sites de e-commerce, seja por aplicativos próprios de empresa, ou seja pelos aplicativos de delivery, como o iFood, Uber Eats ou Rappi. Então também as pessoas estão ficando mais acostumadas, ficando mais confiantes, os e-commerces e os aplicativos estão deixando a compra online mais segura, né, garantindo entrega, garantindo o cartão, e as pessoas também estão mais espertas de comprar de empresas de confiança, né? E aí você tem esse reflexo exatamente disso. Se você pegar os 60% de compra por aplicativo, mais 50% de compra por telefone, que pelo menos metade desses 50% é entrega, a outra metade pode ser retirada, por exemplo, né? Então, assim, você tem uma predominância de venda virtual, seja por telefone, por aplicativo e tal. E o reflexo disso é que o mercado de venda online só cresceu todos os meses.
você pegar Mercado Livre, Magazine Luiza, tá? Isso tudo explodiu de vender a ponto, Americanas, a ponto de fazer anúncio na TV, coisa que nunca se fez antes, né? Falando assim, que você pode comprar papel higiênico no site das lojas Americanas, você pode comprar arroz no... O próprio Mercado Livre também, fazendo supermercado. Então, quer dizer, também essas plataformas perceberam uma oportunidade absurda aí de conquistar um espaço que o preconceito não permitia, Claro. né? E cresceram criando um estreitamento de relação, com o próprio Mercado Livre mudando o logo, das mãozinhas apertadas para os cotovelos se tocando, então assim, criando empatia com o consumidor e migrando essas pessoas para essas plataformas. E, curiosamente, a gente tem aqui uns 22% de outras formas, e aí eu vejo muito a questão da criatividade que a gente vive em algumas regiões, da questão do drive-thru, por exemplo, né? Então teve uma feira, se não me engano, em Ribeirão Preto ou alguma outra cidade da região ali do interior, que eles fizeram uma feira drive-thru. Você vai passando de carro por dentro da feira, né, tem um cardápio lá e você vai comprando da janela do seu carro os itens. O próprio inteligente. o CTN aqui, que é aqui perto de casa, o Centro de Tradições Nordestinas, está fazendo isso também. Você entra com o carro lá e compra artigos de festa junina, essas comidas, bolo de milho e tal. São outras formas criativas de se vender. É isso aí. Até porque, Luiz, depois que acabar ou diminuir, ou sei lá o quê, o isolamento social, não vai ser como era antes. Sim. Então, essas soluções de drive-thru, de delivery, elas vão continuar existindo. São novas formas de atender ao cliente, né? Eu consumo, eu sou descendente árabe, eu gosto muito de comer coisa com a mão, então na minha casa tem castanha desde que eu me entendo por gente. Tudo quanto é tipo de castanha, fruta seca, não sei o quê. Uhum. E eu compro do mesmo fornecedor desde que eu vim para São Paulo, tem quase 30 anos. E qual é o ponto aqui? Desde que começou a pandemia, eu faço pedidos pelo WhatsApp e ele entrega aqui na porta. Maravilhoso. Eu transfiro da minha conta para a conta dele, eu não passo maquininha, não passo nada. Eu faço o meu pedido, ele tira uma foto da nota fiscal, dos pesos, e eu transfiro o dinheiro. Acabou. Então assim, mas como é que é? É isso assim, ó, eu pego lá um negócio, a notinha fiscal tá lá, as minhas castanhinhas, tá tudo lá. Então, eles entenderam isso. Legal. Eles perceberam isso. Rápido, exato. Agiram muito rápido. Falaram assim, se o senhor quiser, o senhor pode pedir retirar aqui também. O senhor não vai poder entrar no shopping, mas o senhor avisa, eu mando um funcionário meu lá na porta entregar para o senhor. Exato. E é muito legal porque a questão da importância que a gente falou nas nossas dicas, na coluna, e a gente reforça sobre você ter a lista dos seus clientes, o contato, o cadastro dos seus clientes. Claro. Sempre, Tem que conhecer seus clientes, né? Exatamente. Seguindo em frente, aí a gente começa a entrar um pouco na questão financeira, né, realmente, e já caminhando para o fim, e a gente pergunta se você precisou vender algum ativo da sua empresa durante a pandemia. E como a gente vê a questão de redução de custo, de problemas de caixa, a gente viu no começo da apresentação, então a gente teve aqui 39% das empresas, 38,9%, que tiveram, de fato, que se desfazer de algum ativo, ou porque não estava em uso, ou porque precisava gerar caixa, né? E essa sua observação é muito boa, porque você se desfazer de um ativo é muito ruim, sempre, Sim. Né? Mas às vezes também nos impulsiona a tomar uma decisão que a gente vinha postergando, aquela máquina está encostada lá, né? Exato. É quase como fazer a limpeza do guarda-roupa, né? Que a gente nunca faz e então vender o ativo, óbvio, a gente sempre tem essa sensação de perda, mas às vezes é uma coisa que, principalmente pensando em negócios, ativo é dinheiro da empresa que de alguma forma está parado. Então é melhor ter esse dinheiro no caixa, usado para investir de alguma forma, do que... É isso aí. Né? E tem o lado negativo, que é gerar o dinheiro para pagar alguma conta. E talvez mesmo ser o último recurso, né? Vender algo. Sim. Né? Antes de ir para um empréstimo, se não conseguir um empréstimo, né? Que aí foi onde a gente perguntou, né? Você precisou realizar algum empréstimo financeiro durante a pandemia? E 61% disseram que não precisaram realizar nenhum empréstimo, pelo menos até agora.
E aí aqui tem um fato bem interessante que a gente tem 11% que disseram sim, eu precisei do empréstimo e consegui o empréstimo. Ao lado que 28% disseram que sim, precisaram do empréstimo, mas não conseguiram realizar o empréstimo. E isso a gente tem visto muito, sejam nas matérias aqui na Band News FM, nos outros noticiários, a dificuldade que as pessoas estão tendo em conseguir realizar esses empréstimos. Mas eu vou levar para o outro lado, Luiz. Assim, o que me deixou totalmente surpreso foi 61% não precisar. Sim, eu Eu acho que isso pensei é que uma esse número boa notícia, né? eu pensei que esse número seria muito maior. Eu pensei que a gente teria aí 80% precisando de empréstimo. Sim, E a gente está falando aqui de metade do que eu imaginava, a gente está falando de 40%. exato. Né? Então tem um ponto aqui importante, é porque ou eles acharam um jeito de resolver, ou eles tinham Reduzindo alguma custos. reserva, ou foram aqueles que preferiram vender um ativo a pegar um dinheiro em banco e tal, mas o ponto aqui eu fiquei muito surpreso Uhum. com a não necessidade de buscar dinheiro em instituição financeira. E eu faria ainda mais um outro cruzamento que nos deixa ainda mais feliz enquanto mentores sobre empreendedorismo 61% não precisaram de empréstimo, seja porque se adaptaram, reduziram custos ou venderam ativo. E se a gente cruza com aquela informação lá do início, onde menos de 5% enxergaram o fechamento definitivo do negócio, é uma boa alternativa, porque às vezes o cara fala, não precisei de empréstimo porque eu fechei o negócio e acabou. Exato, Mas exato. não, mas o número de empresas fechando é muito baixo. Então, aqui tá uma boa notícia, apesar da dificuldade que a gente vê de se conseguir realizar o empréstimo, né? Deixa eu só fazer pegar uma carona na sua fala e lembrar que, de novo, a gente está fazendo uma enquete, né? Ela não tem a fundamentação científica, ela tem uma fundamentação estatística, Exato. né? Mas não tem a científica porque pode ser também que como é um preenchimento espontâneo, a gente não fez nenhum recorte para ter no mínimo X respondente de cada segmento, cada aporte e tal, Ou até pode cada ser região do que país, né? exatamente. Pode ser que quem de fato teve que fechar não respondeu. Pode ser. Então, o que a gente está falando aqui, dos que responderam, Sim. né, 60 o que me deixa feliz. Assim. Eu sei que outras, muitas, infelizmente, sucumbiram. Sim. A gente está vendo isso no mercado, a gente está vendo muita dificuldade de ter acesso a esse dinheiro que o governo falou que tem. A gente está vendo instituições de meios de pagamento oferecendo recurso também, mas é um alento esse número. Sim, sim. E a gente perguntou, né? Apesar de tudo, a gente perguntou em quanto tempo você acredita que a sua empresa conseguirá atingir o equilíbrio financeiro ou retomar o equilíbrio financeiro como vinha sendo antes. E aí a gente vê que a grande maioria, 42,7%, falaram que esperam estar equilibrados novamente em 2021. A gente vê uma parcela aí de 14,6% que pretendem, que acreditam que só após 2021 vão conseguir se reequilibrar, mas a gente ainda vê aí um número, praticamente quase um terço, que ainda esse ano acreditam que vão se reequilibrar de alguma forma financeira. Ou seja, tinha alguma reservinha, alguma gordura aí para queimar. E conseguiram fazer o ajuste do seu modelo de negócio. Eu acho que isso é importante, quer dizer, se ele está falando que ele acredita que vai estar equilibrado financeiramente no próximo trimestre ou até o final do ano e tal, ele está mostrando que o negócio dele está andando. Se o Exato. negócio dele tivesse parado, ele não responderia isso, né? E o que fala que acha que vai se equilibrar em 2021, ele pode não estar dando resultado, mas ele está andando e ele está olhando para frente. Exato. Né? Agora, o que acho que vai se equilibrar após 2021, esse realmente tem um problema sério. Esses quase 15%, você olhar para frente, a gente está no meio de 20, e você falar que você tem um ano e meio, você tem 18 meses de desequilíbrio, não é isso, mas de desencaixe financeiro, Sim. né? Provavelmente são aqueles que estão contraindo algum empréstimo ou precisando de algum empréstimo. Você tem um desafio grande aí para rever os seus negócios, para reduzir essa expectativa sua e trazer mais para próximo de 2021.
né? Exato, é por isso que precisa rever também, assistir as dicas do nosso doutor Orçamento, É, economista dos é, compulsivos. eu acho que tem um ponto importante aqui, para a gente tentar de alguma maneira resumir, assim, Uhum. eles trouxeram para a gente informação com relação à necessidade de aprender ou de melhorar essa questão de fazer planejamentos para mudança de modelo de negócio, de criar indicadores de como esse novo modelo de negócio está indo bem ou não. Também é importante entender como é que você usa a legislação a seu favor, como é que você traz a possibilidade de você reduzir a carga horária de um salário, ou você afastar temporariamente um colaborador e depois trazê-lo e continuar garantindo empregos, que é uma coisa importante, né? É uma das funções dos empreendedores. Então, eu acho que essa pesquisa para nós foi muito útil e terá desdobramentos muito positivos Uhum. na complementação dos temas que a gente vai fazer para os próximos programas da nossa coluna lá na Band News FM com dicas para esses empreendedores. Exato, eu acho que é isso aí. Essa foi a apresentação, o resultado da nossa pesquisa, da nossa enquete. Você vai poder baixar esse material tanto nas redes sociais, aí no site da Band News, como também no site dos compulsivos, no compulsivos.org. Né? Eu acho que foi um programa legal, foi bem rico em detalhes, esclarecedor. Considerações finais, para a gente encaminhar para o encerramento? Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu estou muito feliz com essa parceria com a Band News FM. Queria de novo agradecer a parceria, a transparência com que a gente tem feito esse trabalho. É um trabalho totalmente voluntário, quer dizer, os compulsivos não estão ganhando nada, a Band não está ganhando nada. O que a gente está fazendo é assumindo a nossa função como cidadão, como empreendedor, né? E tomando a frente para ajudar essas empresas. Então, eu queria agradecer a você, Luiz, a condução da pesquisa, a condução de todo esse programa, né? Essa parceria da Band News com os compulsivos está na sua mão e é um negócio que você tem tocado com extrema competência e que a gente continue assim ajudando os empreendedores brasileiros e que lá na frente a gente os ajude a crescer e não a enfrentar a crise. Legal, eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade de você fazer algo pela sua sociedade, né? Esse senso de comunidade, de colaboração, como a gente fala nos compulsivos, e agradecer também aos que participaram e responderam à pesquisa e ajudaram a gente com esses insights. Eu acho que é isso da minha parte. Tá completo, tá maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos comentários, Alessandro, muito obrigado à Band e a todos os compulsivos, e até a próxima. Até lá!